Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã na sua presença. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Eu repreendo toda a instabilidade da internet. Em nome de Jesus. Que toda a instabilidade da internet caia por terra agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Por mais um dia, mais uma manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Caiu, né? Não sei como que foi aí para vocês, mas aqui parou e caiu. E nós estamos de volta, porque nós somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Então, nós estamos novamente na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão voltando. Pode ser que houve alguma instabilidade aqui na rede, não sei o que houve. Mas vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos em Seu nome para glorificar o nome do Senhor, exaltar o Teu nome, declarar a nossa total dependência do Senhor. Meu Deus, esse ministério é do Senhor, que a Sua vontade seja feita, Sua vontade soberana, majestosa, que o Seu Espírito Santo venha falar com cada um de nós através da palavra do Senhor, que é palavra viva, alimento vivo e necessário ao nosso espírito todos os dias. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, nesse ministério. É a tua vontade que prevalece todas as manhãs sobre a nossa vida. É a palavra que o Senhor nos revela, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos traz um espírito de ousadia. Meu Deus, obrigada por essa manhã. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, a nossa família, consagramos ao Senhor o nosso trabalho. Muitos de nós ainda estamos trabalhando. Eu consagro ao Senhor esse tempo, que é um tempo abençoado que o Senhor permite que cada um de nós tenhamos. A tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos constrange diante de situações que nós precisamos nos corrigir. O Senhor nos chama quando nós precisamos estar mais perto. Estamos aqui, Senhor. Usa-nos, capacita-nos cada dia mais. Que o amor do Senhor venha a preencher todo o vazio que possa existir dentro de nós. Queremos ser servos, instrumentos do Senhor, o tempo todo. Obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos que o Senhor nos traz, todos os dias, através da Tua palavra, revelada nas Escrituras Sagradas. Senhor Deus e Pai, coloca sobre nós uma nova armadura das cortes celestiais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro, Pai, que essa nova armadura está envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Toda seta contrária que vier sobre a nossa vida vai bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por esse tempo. Nosso coração se alegra por estar rendido na Tua presença
E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Hoje nós vamos então terminar o 1 Pedro, né? O capítulo 5. Nós vamos receber conselhos. Pedro traz conselhos para o povo. Ele vai falar sobre liderança, humildade, sofrimento, vigilância espiritual, como nós precisamos sempre ter essa consciência da importância da vigilância espiritual e mantermos firmes na esperança, buscando sempre a restauração na presença de Deus, nosso Pai. Amém? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, versículo 1 diz assim: Eu que também sou presbítero, dou agora conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Então Pedro fala como igual aqui e não como supervisor. Sempre nos ensinando, né? A humildade, um coração rendido, um coração de servo. Todos os discípulos de Deus, todos os servos que serviram, os apóstolos, como o apóstolo Paulo, sempre se mostrando em humildade e rendição. E nós aprendemos muito com isso. Então ele fala como igual aqui, e não como superior. Um presbítero, nós sabemos, ele é um líder pastoral. Ele tem esse cargo, essa missão de pastorear as ovelhas, dar direção, instruir o povo de Deus. E como ele diz, sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Testemunha dos sofrimentos aqui é autoridade baseada em experiência com Cristo. Então, quando você caminha com Cristo, você tem experiências com Ele. Você tem intimidade com Jesus. Então, isso faz de você uma testemunha de caminhar com Jesus. E através do seu testemunho, você edifica e fortalece, encoraja a vida de outras pessoas. Então Pedro mostra que a liderança cristã nasce de relacionamento, da intimidade, dos nossos momentos com o Senhor Jesus e não de posição. Porque mesmo recebendo uma posição ou um título, se não houver intimidade com Jesus, não tem valor, é tudo vazio. Então a autoridade espiritual verdadeira, ela é construída no caminho com Cristo. Olha o que diz o versículo 2. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Então, três contrastes aqui fundamentais, né, que Pedro traz para nós. Que tudo que façais, que tudo que façamos, que tudo que a gente faça como servo, como discípulo, aqui no caso ele está colocando como um presbítero, não faça por obrigação, faça de boa vontade, de todo o seu coração. Isso em tudo, para tudo na nossa vida. Porque, na verdade, em tudo nós estamos servindo o Senhor. Na nossa família, na igreja, na comunidade, em tudo nós servimos o Senhor. Então, que tudo que a gente faça seja de boa vontade, com alegria, com o coração grato, porque nós podemos fazer por alguém. Somos nós a fazer e não as pessoas a fazer por nós. Então, tenha sempre um coração grato e disposto, disponível ao Senhor. Não por ganância, assim como diz aqui também. Não façam o seu trabalho para ganhar o dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Quando nós trabalhamos no nosso trabalho, né, para quem
tem o próprio negócio ou para quem é um colaborador, quando nós trabalhamos com amor, nós também estamos servindo ao Senhor. Quando nós somos gratos em tudo com alegria, nós somos recompensados. Primeiro, pela visão de reino, porque Deus vê todas as coisas que nós fazemos. O dinheiro é uma consequência. Os nossos olhos voltados ao serviço do Pai, o dinheiro é uma consequência que vem com facilidade na nossa vida, quando o nosso foco não é só Ele. Quando nós ficamos focados muito no dinheiro, algumas vezes ele não chega, e outras vezes quando ele chega, ele vai sem a gente perceber. Ele não para. Ele é uma corrente. Observa para você ver. É assim que acontece. Então o dinheiro é uma consequência do nosso serviço com amor e com alegria. E também fala, e não como dominadores, nós devemos servir como cuidadores e não como dominadores. O domínio é de Deus. O controle total de todas as coisas é dele. Nós somos cuidadores de tudo. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos permite viver. Então nós temos que cuidar com respeito, com amor, de tudo aquilo que nós temos. O povo de Deus, o rebanho de Deus, como diz esse versículo, o povo não pertence ao líder. O povo pertence a Deus. Nenhum líder é dono do seu rebanho. Nenhum líder é dono do povo. O povo pertence a Deus. E o líder precisa ter essa consciência. Por isso, uma liderança sadia, uma liderança que vive a palavra na sua essência da verdade do Evangelho, ela não prende o seu povo dentro da igreja. Ela prega a palavra. Uma liderança verdadeira, ela prega a palavra e deixa o seu rebanho livre. Porque onde há o amor verdadeiro e a palavra verdadeira, as ovelhas podem até caminhar e visitar outros ambientes, mas havendo a essência verdadeira, onde ela congrega, ela permanecerá. É isso que diz aqui. Quem cuida do que é de Deus precisa fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus pede que a gente faça. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Então, o método da liderança cristã é o exemplo e não o controle. É isso que o Evangelho ensina. Sermos exemplo e não controladores. Uma influência saudável vem de uma vida coerente. Quando o líder tem uma vida coerente, posicionada, uma vida verdadeira, esse líder é uma influência saudável para o rebanho, para o povo, para a comunidade, para a sua igreja. O líder, o que o líder vive, vamos dizer assim, pesa mais do que ele fala. A vida que o líder leva e expõe ao seu povo vale muito mais do que o que ele fala. É isso que a palavra está dizendo. E o versículo 4 diz assim: E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Glória a Deus. Grifa aí, para você não se esquecer, que o grande pastor é somente um, o grande pastor. Quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o brilho. Cristo é o supremo pastor. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor supremo. Toda liderança humana é provisória. Por isso nós precisamos fazê-la da melhor forma, ser exemplo na vida de todos, e a glória não é nossa. E nunca tomar a glória para nós, porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor. A nossa recompensa, ela é eterna, não é aplauso momentâneo.
O aplauso é uma ação momentânea, uma ação humana, muitas vezes expressada mediante a emoção. É passageira. E a recompensa, como promete aqui no versículo 4, é eterno. Então, quem serve pensando na eternidade não se corrompe no presente. Toda a glória de Deus. O versículo 5 trata para nós sobre humildade e confiança em Deus, quando diz assim: e vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, humildade aqui é vestimenta diária que nós precisamos colocar na nossa vida. Humildade é a nossa vestimenta diária, de todos os dias. Nunca se esqueça de, nas suas orações, pedir ao Senhor: dai-me, Senhor, um coração humilde, quebrantado na presença do Senhor. Pedro cita aqui no versículo 5 Provérbios. Ele faz essa citação que diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Na nossa tradução aqui da NTLH diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Sim, humildade não te enfraquece, nunca te enfraquecerá. Pelo contrário, a humildade atrai a graça sobre a sua vida. Olha o versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Humilhar-se é postura voluntária? É de todo o seu coração? É o seu estilo de vida? Viver posicionado, como diz aqui, debaixo da poderosa mão de Deus. É posicionamento, é decisão. Exaltação não vem da autopromoção, vem no tempo de Deus. A exaltação é o Senhor Deus quem faz. Ele honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Todo aquele que entra no secreto, na presença de Deus, Ele honra. Eu sei que Ele honra. Deus vê tudo aquilo que você gera. Tudo que você faz, Ele ouve tudo que você ora. Quem espera a mão de Deus no agir no tempo certo, não precisa forçar portas. Elas se abrem naturalmente. Então, aprender a esperar no tempo de Deus é ver a porta se abrir para que você entre. Você não precisa fazer nenhuma força. E isso é maravilhoso. Porque quando Deus te exalta, não tem homem que te apaga, não tem um homem que tira de você aquilo que Deus te deu. A porta que Ele mesmo abre para que você entre, o homem não pode fechar. Que você e eu, que nós possamos ter essa consciência, que toda exaltação que vem de Deus, ela vem porque é a vontade do Pai. Não foi homem que fez movimento para que acontecesse. O versículo 7 diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Grifa aí o seu versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. A palavra de Deus traz em vários lugares na Bíblia: Deus cuida de você. Deus cuida de você. Se a palavra te dá essa promessa, por que você insiste em viver não acreditando? Aqui está um dos convites mais pastorais da Bíblia. É um posicionamento, é a confiança. Em outras traduções diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Lancem, entreguem.
é jogar-se com decisão nos braços do Pai. É como pegar a mão dele e falar: Senhor, não te solto mais. É só o Senhor que vai me dar toda a direção. O governo da minha vida é do Senhor. É o Senhor quem me dá toda a direção. Em todas as decisões, eu preciso que o Senhor esteja comigo para me ajudar. Eu não quero tomar nenhuma decisão se o Senhor não estiver comigo. Na verdade, eu não quero nem sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu preciso da tua presença. Então, é decidir entregar tudo a Deus, lançar todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações nas mãos do Senhor. A ansiedade não é resolvida só com força emocional. Com entrega real, ela é resolvida. Quando nós entregamos ao Pai, Ele cuida de todas as coisas. Mas para isso nós precisamos confiar. Deus não apenas governa a nossa vida, Ele cuida de nós. É isso que a palavra está dizendo. O versículo 8 está escrito assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então vejam que a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não oculta a verdade. O diabo não para, ele não descansa, ele anda o tempo todo ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo tragar, devorar todo aquele que abrir a porta para ele entrar, todo aquele que der uma brecha para ele agir. A palavra diz, não é história, é a verdade da palavra. Então nós precisamos ter essa consciência. Pedro não exagera e nem minimiza o inimigo aqui. Ele só traz a verdade. Ele pede: estejam alertas, fiquem vigiando. Isso é sobriedade espiritual. Sobriedade espiritual. Mente conectada no reino e não nas coisas do mundo. As coisas do mundo nos distraem. As coisas do mundo nos traz brechas e pode abrir portas quando você começa, sem perceber, a gerar um espírito de inveja, o pecado da inveja, da comparação, da cobiça, do julgamento. Hoje as telas têm feito muito isso com as pessoas. Por isso, a partir da meia-noite de hoje, para iniciar o dia 27, eu vou entrar no jejum de telas. E quem quiser do ministério entrar, eu tenho certeza que vai ser poderoso o que Deus vai fazer na sua vida. Vou estar aqui com vocês, edificando, trazendo a palavra, mas o celular, só vou pegar ele para desligar os despertadores quando pedir para que eu glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém? É sobre isso. Nós precisamos viver com sobriedade espiritual. Tudo que não nos edifica não vale a pena, porque nós não sabemos quando será nem o dia e nem a hora. Então nós precisamos viver hoje, de maneira que hoje a nossa salvação esteja segura. Hoje. O leão que ruge, quando Pedro traz essa posição do diabo, é uma intimidação. É isso que o diabo traz. Ele traz intimidação, ele traz medo, ele faz pressão. Então o diabo ruge, mas ele não é o leão de verdade. Cristo é o leão de verdade. Amém? Obrigada, Jesus. Ignorar o inimigo é imprudência.
não pode ignorar. Você tem que conhecer para reagir, se cuidar, se blindar. Entende? Se proteger. Temer o inimigo é falta de fé. Ter medo do diabo é falta de fé. Porque se a palavra te traz que Cristo venceu a morte, o diabo é a morte, quem caminha com Cristo é vencedor. Agindo Deus, quem impedirá contra a sua vida? Ninguém. A palavra te traz várias passagens, várias verdades que te posiciona, que te encoraja e te traz a verdade que o diabo já é um perdedor. Mas ele não vai desistir de ganhar a tua vida para ele. E você vai ter medo? Não. Tem que fazer o que o Senhor pede. Viver a palavra, viver a verdade, fechar as brechas, fugir do pecado, se afastar do pecado, permanecer de pé, fiel a Deus, fiel a Cristo. Olha o que diz o versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sim, resistência não é gritar. Resistência é permanecer firme. Buscar a presença todo o tempo. Quando você entende como o diabo age, então você está vendo o que ele está fazendo e você vai cair na cilada dele? Claro que não. Levanta, se posiciona. A autoridade do nome de Jesus te dá o poder de expulsar os demônios para longe de você. Se blinde, se proteja, revista-se das armaduras de Deus de Efésios 6. Busque uma vida na presença do Senhor. Ore mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pedro lembra que o sofrimento não é isolado. Não é só você que sofre ou só eu que sofro. Não. Pedro fala aqui no versículo 9 que a igreja inteira enfrenta batalhas semelhantes. Então, eu não estou sozinha? Você não está sozinho? A igreja toda, é a palavra de Deus que diz. Todos estão passando pelo mesmo sofrimento. E qual que é a diferença? A diferença é que a comunhão fortalece a resistência espiritual. Por isso é importante a comunhão. Vivermos em comunhão, em comunidade, como igreja. O versículo 10 diz assim: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Olha só, vamos grifar, para que você nunca se esqueça. Em um dia difícil, o Senhor pode falar com você através dessa palavra. Depois de sofrerem. O que está falando aqui? Por um pouco de tempo. Está falando para sempre? Não. Está falando por toda a eternidade? Não também. Está falando por um pouco de tempo. O Deus que tem por nós, que tem por você e por mim, um amor sem limite, que chamou você e eu para tomarem parte na sua eterna glória. Por quê? Por que Deus nos chamou? Porque nós estamos unidos com Cristo. Glória a Deus. E então, meus irmãos, por nós estarmos reunidos com Cristo, Deus nos aperfeiçoará e dará firmeza, força e a verdadeira segurança para nós. Então veja, a palavra de Deus está nos trazendo essa promessa. E você pode orar nessa palavra. Em um dia difícil, você pode dizer: Pai, eu estou na Tua presença, em nome de Jesus.
E eu declaro sobre a minha vida a palavra que o Senhor promete, que por eu estar andando unido com Cristo, o Senhor, que tem um amor sem limites pela minha vida. Olha só, você vai orar na palavra. A tua palavra diz que o Senhor tem um amor sem limites sobre a minha vida porque eu estou unido com Cristo. E o Senhor promete que quem está unido com Cristo, o Senhor dará firmeza, força e a verdadeira segurança. Então, eu preciso viver essa promessa nesse tempo. O Senhor me prometeu. Eu estou vivendo uma vida certa. Tenho fugido do pecado. Tenho te servido fielmente. Estou diante do Senhor, meu Deus, clamando ao Senhor para que a sua palavra venha se cumprir. A diferença é como nós olhamos para todas elas. E pode ter certeza de uma coisa: quanto mais perto de Deus você estiver, mais fácil vai ficando de passar todas as provas. Amém? E o versículo 11 diz assim: a Ele seja o poder para sempre. Amém. Pedro encerra essa parte lembrando que o poder não é do líder, do império e nem do perseguidor. O poder é de Deus. A glória é dele. Quem sabe, quem tem o poder não vive dominado pelo medo. Então, se você sabe quem é que tem o poder, o medo não te paralisa, o medo não te domina, porque o medo quem traz é o diabo. É o diabo que traz o medo para te intimidar. É ele que traz o medo para te parar. Então, você sabendo que Deus é o que tem o maior poder, Deus deu a Jesus Cristo todo o poder dele. Não há poder maior. Então, se você sabe que o poder maior vem de Deus, o medo jamais vai dominar a sua vida. Não tenham medo. O medo é o maior ladrão do sonho de vocês. O medo te traz uma paralisia espiritual, paralisia de vida. Não permita que essa flecha fique enfincada em você. Não permita. Arranque em nome de Jesus.
faça um ato profético, arranque toda a seta do medo que foi lançada na minha mente, no meu coração. Eu rejeito, eu repreendo, em nome de Jesus, eu não aceito, porque a palavra de Deus diz e declara a palavra de Deus. Ora na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 12 diz assim: escrevo para vocês essa pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão, e que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro reforça o que ele ensinou, que é a graça verdadeira e não um peso religioso. É dessa forma que ele termina. Então, permaneçam firmes. Esse é o chamado final. Devemos permanecer firmes na graça, na presença de Deus. A graça verdadeira não afrouxa a nossa fé. Ela fortalece. Então, vivam na graça. Quando ele traz aqui a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações, provavelmente é Roma, é o símbolo de poder, um poder opressor. Roma é um símbolo de poder opressor, nós sabemos disso. Babilônia, quando ele diz aqui, a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações, que houve uma transformação, mesmo em um contexto hostil, a igreja permanece viva e conectada. Entende? A igreja permanece firme, mesmo em meio à opressão. O ambiente pode ser difícil. Entenda isso. O ambiente pode ser difícil, mas a igreja continua sendo uma família. Nós continuamos sendo uma família. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. E na saudação final, é uma identidade dos servos de Deus. Pedro aqui termina com comunhão, afeto e paz. Paz aqui é shalom. Shalom, shalom. Hoje nós entendemos que essa saudação provém de Deus, é paz. Shalom, shalom, povo de Deus. Traz para nós o significado de integridade, descanso e segurança em Deus. Então, quando você diz shalom, você está dizendo descanse na presença de Deus. Eu te desejo a paz que te traz segurança em Deus, que você tenha uma vida íntegra, verdadeira. Esse é o significado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Então nós terminamos essa primeira Pedro, esse estudo, entendendo que liderança cristã é serviço e não domínio. O autoritarismo espiritual só destrói o povo. O exemplo, sim, constrói. O exemplo constrói. Mas o autoritarismo espiritual não. Esse só destrói, traz divisão, traz confusão espiritual ao povo. E a humildade, como nós vimos, é a chave para receber a graça de Deus. Então, Deus não coopera com o orgulhoso. Ele derrama graça sobre os humildes. Então, devemos ser humildes, um coração verdadeiro, fazer tudo com alegria,
com amor e vivermos sempre em vigilância espiritual constante, sobriedade, mente sã, mente limpa, coração limpo. Nós vivemos em um tempo de muitas distrações, onde as pessoas estão querendo normalizar coisas que nós sabemos que não é normal, e tudo isso traz para nós um cansaço espiritual exagerado. Entenda a verdade que está sendo dita. A vigilância espiritual é necessária. Uma mente limpa, uma mente sóbria, uma mente vazia de coisas do mundo e cheias das coisas de Deus. Esse tempo tem feito para nos distrair. O tempo, as pessoas, as atividades, essa modernidade, ela está aí para nos distrair e para nos trazer esse cansaço espiritual, esse sentimento de esgotamento de mente, esse cansaço espiritual que também é refletido no seu cansaço físico. Essa sensação que você quer ir, mas não tem força, que você quer ir, mas deixa para amanhã. Isso tudo é o diabo que traz, através das distrações. As telas têm feito isso. Tem trazido para nós esquecimentos recentes. Quantas pessoas você tem visto dizer assim: nossa, minha mente tô esquecida. Não, eu repreendo e cancelo essa palavra que eu disse sobre a minha vida, em nome de Jesus. As pessoas dizem: ando esquecida. Por quê? Porque as pessoas veem coisas curtas, vídeos curtos, muitas mensagens curtas, então é tudo muito curtinho. Aí a mente, ela entende que ela precisa apagar para processar mais, porque está recebendo muito conteúdo desordenado. E então a mente entende que, opa, vai vir mais, eu sei que vai vir mais, porque a repetição já está há um tempo e só aumenta. Então a mente processando rápido, ela vai apagando rápido. Entenda isso. Precisa ter domínio próprio de coisas que não te acrescentam. Entende? Na hora que o Senhor me pediu esse tipo de jejum, eu fiquei pensando ali, poxa, em que isso vai me acrescentar? E essa decisão foi tomada antes de vir a palavra. O Espírito Santo me trouxe antes de a gente começar a Pedro aqui. E a palavra só veio confirmando. Entende? Jejum de telas. Então, cada 3 horas, eu vou te explicar como eu vou fazer, que se você quiser, você faz. Existe um relógio para te lembrar que nós devemos agradecer e glorificar o nome do Senhor cada 3 horas. Então, começa 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. É a hora que meu relógio fecha, 9 horas da noite. Então, nesses tempos que o meu despertador tocar, quando eu for até o meu telefone para desligar, eu já vou desligar glorificando o nome do Senhor, agradecendo por aquele momento que eu estou fazendo. Naquela hora, eu vou olhar ali as minhas mensagens do WhatsApp. Se tiver alguma coisa importante, eu vou responder, limitando um tempo para mim ali só naquilo e já vou desligar. Então, quem precisar falar comigo vai me ligar. Já avisei todo mundo. Então, precisa falar comigo e aviso vocês também, para quem precisar de oração. Me liga, não manda mensagem, porque na ligação eu vou estar ali conversando e atendendo a necessidade de quem precisar. Amém? E 40 minutos de oração a partir de amanhã, dia 27, até o dia 7. São 12 dias. 40 minutos de oração, no mínimo, na presença do Senhor. Orando em línguas, lendo a palavra, agradecendo o dia, entregando os medos, as ansiedades, trazendo um posicionamento de vida.
para você nesses 12 dias que vem. Então imagina, você vai terminar o ano buscando um posicionamento diferente e vai iniciar o ano em um posicionamento diferente. Amém? É sobre isso. Quem assiste live na célula, como assim? Como assim, irmã? Em outro, a sua igreja faz um outro movimento? É isso, de maneira online? Um culto online, por exemplo? Sim. Entende que é a nossa entrega. O que não pode ter? Sabotagem. O que nós não podemos permitir é que o espírito de sabotagem dos demônios venham a nos influenciar. Então, por exemplo, hoje seria um dia de culto na minha igreja física. Só que a igreja física hoje não vai ter culto. Então vamos supor que hoje já seria o jejum. Mas eu quero assistir um culto. Então, ok, você vai ligar o seu celular na hora do culto e você vai estar ouvindo e participando do culto e não se distraindo, ouvindo o culto e mexendo no WhatsApp. Entende? Você está focado no culto. Aí tudo bem. Você está buscando o Senhor. Só que entenda que é um tempo que precisa ser regado com consciência, com decisão, para que você realmente venha a se alimentar do alimento necessário e se esvaziar das coisas do mundo que não está trazendo nada. Entende? É sobre isso. É esse o posicionamento. Esse é o objetivo. Amém? Em nome de Jesus. Não permitir que haja sabotagem. É sobre isso. E buscar os 40 minutos de oração. Tá bom? Até o dia 12. Então, quando o Senhor me pediu esse jejum, eu fiquei confusa. Porque nunca foi pedido um jejum assim, dessa forma. Para mim. Sempre alimento. Só que eu entendi que esse ano eu vim de uns jejuns que me rasgou. Uns jejuns que me colocou na presença do Senhor, que nesse momento, deixar de comer não me abala mais. Então o Senhor pediu a tela, e eu acredito que isso não é só para minha vida. Por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. Porque isso vai fazer você a olhar mais para as Escrituras Sagradas. Vai fazer você buscar mais a presença do Senhor num silêncio, sentado na calçada, num lugar onde você tem para admirar e contemplar as coisas de Deus. Entende? É sobre isso. As lives daqui das 7 horas da manhã vai continuar. Ela não vai parar. Você vai entrar no horário. Nós vamos nos alimentar da palavra. Isso. E depois só nos despertadores. Entende? Deus conhece o teu coração. Ele sabe se você está sendo fiel ao teu propósito ou se você está escorregando. Ele sabe. Então entregue o seu melhor. Faça o seu melhor. Avise a sua família, seus amigos, avisem as pessoas, avisem os grupos que quem precisar falar com você, você não vai estar dando atenção às mensagens nos próximos 12 dias. É para te ligar. Você não vai morrer. Pelo contrário, você vai crescer espiritualmente de maneira sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Nesse ministério, só às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Tá bom? Só às 7 horas da manhã, porque o estudo da noite, ele agora tá com pausa. Ele volta só em janeiro. Tá bom? Então é sobre isso. Entenda que você vai se alegrar com você mesmo. E você vai ver o grande amor de Deus sendo derramado ainda mais sobre você. O agir de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te dominar. Deixa Deus te governar.
você vai se alegrar com você mesmo. Eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Amém? Obrigada, meu Deus, por mais esse tempo na tua presença. Obrigada, Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem buscado, cada um no seu tempo, cada um no seu limite, a presença de Deus, que é o que é o certo. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Deus. Isso mesmo, irmã. Continua fazendo tudo no seu tempo. Só não deixe de fazer. Amém? Em nome de Jesus. Por exemplo, tocou o despertador das 6 horas da tarde. Tá lá. O meu fala, glorificar o nome do Senhor Jesus. É assim que eu salvo os alarmes. Então eu falo, bom, então agora 6 horas da tarde eu vou, quem não assistiu a live ao vivo, assistir a live do ministério. Aí você vai se assentar e vai pegar sua Bíblia e vai fazer a live. Entende? Acabou a live, deixa o telefone de lado. É sobre isso. E vai dar tudo certo, eu sei que vai. Porque Deus já trouxe essa confiança, essa segurança. Então, só para terminar o que eu comecei, eu não entendi o que Deus me pediu, hoje eu entendo. E ainda ontem, eu entendi mais ainda. O Ministério da Global Fire, que é o ministério que eu sirvo também, no dia 8 de janeiro, vai fazer o jejum de Esther, de 3 dias, só na água. Então, tudo que eu vivo, eu trago para vocês. Aquele que pode, faz. Aquele que não pode por algum motivo, conhece os seus limites. Então, ainda ontem, eu comentei com a irmã Marley. Entendeu por que o Senhor não me pediu nada de alimento? Porque terminando esse jejum das telas e da oração no dia 7, no dia 8, 3 dias de jejum na água. Então, o que o Pai já sabia, eu não sabia. Que então, eu precisava estar me alimentando normal, porque viria 3 dias só na água. Então, vejam como Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Então, por isso é importante, quando Ele pedir, obedeça. Há coisas que nós não vamos entender, mas nós precisamos obedecer. Há coisas que nós não precisamos entender, porque são mistérios de Deus. E é sobre isso. Amém? De verdade, eu pensei, por que não veio nenhum alimento? Sempre vem? Mas eu segui. O Senhor deve ter entendido então que porque depois de 90 dias num jejum que nós fizemos, não vai me abalar, eu pensei, né? Mas não é sobre isso. É porque no dia seguinte que terminar esse, vem 3 dias na água. E o que esse ministério de mulheres de avivamento, que tem levado alimento não só para mulheres, mas para esposos, para pastores, para filhos, esse ministério vai crescer de uma forma avassaladora em 2026. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. E cada um de vocês que fazem parte dessa mesa crescerão juntos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para entregar ao Senhor esse dia. Agora nós voltamos na segunda-feira. Hoje já é sexta, né? Nós voltamos na segunda. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento na tua presença, meu Deus. Nós glorificamos o teu nome, reconhecemos que o Senhor é soberano e poderoso, reconhecemos a nossa dependência do Senhor para todas as coisas e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, governa a nossa vida, dá
toda a direção que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós entregamos, Pai, diante do Teu trono de graça, tudo aquilo que não é do Teu governo, Pai. Tudo aquilo que não vem do Senhor. Toda ansiedade, todo medo, toda insegurança. Tudo aquilo, Pai, que vem do inimigo, nós deixamos aqui agora diante do Teu trono de graça. Porque nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver as Tuas promessas. Nós queremos ser fortalecidos pelo Teu amor. Queremos ser protegidos pelo Senhor, que é o único e verdadeiro protetor da nossa vida. Jesus, nós Te amamos e declaramos que o Senhor é o nosso único Salvador. Reconhecemos que não há outro caminho para chegarmos até o nosso Pai se não for por meio do Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Jesus, pelo Seu amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. E hoje nós aprendemos a Te amar. Que o nosso coração e a nossa mente sejam como o coração e a mente do nosso Senhor Jesus, humilde, quebrantado. Que a nossa mente seja uma mente que gere pensamentos bons, de amor. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo seja sempre cheio de luz. E que essa luz possa ser levada a todo o ambiente onde houver trevas, onde estiver necessitando da Tua presença, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Que da nossa boca saia palavras de bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos a Sua bênção, Senhor, para esse dia. Meu Deus, nessa hora, eu apresento ao Senhor o jejum de 12 dias que eu farei por esse ministério, Senhor, que é Teu. Um jejum de 12 dias, Pai, que eu apresento ao Senhor, e todo aquele que vier junto receberá a Tua graça, viverá das Tuas promessas, Senhor Deus, viverá a experiência da Tua presença, do Teu amor, onde nós vamos ser regrados às telas, Senhor Deus, às redes sociais, e nos dedicaremos todos os dias, por esses 12 dias, em estar na Tua presença por 40 minutos, Pai, no mínimo, em nome de Jesus. Está apresentado diante do Teu trono de graça o jejum que esse ministério fará a partir da meia-noite do dia de hoje. E o nosso coração se alegra, porque nós já podemos sentir o Teu grande amor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu não sei como que está o seu coração, mas o meu coração sente paz, mas ele também está acelerado de alegria. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui nessa hora. Dê a eles, Senhor Deus, uma porção maior da Tua graça nesse dia. Proteja a vida de cada um deles e também a sua casa, a sua família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu venho pedir ao Senhor. Guarde todos eles nesse final de semana. Que os seus anjos, Pai, de alta patente estejam na casa de todos eles, a organizar todas as coisas que estão fora do lugar, ajudá-los, Senhor Deus, a tirar para fora tudo aquilo que eles não estão usando, que está servindo de empecilho, de portal, em nome de Jesus, Pai. Que o Seu Espírito Santo dê todo o discernimento a eles. É isso que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, em unidade e em concordância com todos aqui, Pai.
Nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e louvado seja o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até segunda-feira, 7 horas, em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe.